Hoje você vai aprender uma maneira extremamente eficaz e comprovada de eliminar o pré-diabetes. Eu acho que todo mundo que recebeu o diagnóstico de pré-diabetes deveria ser informado imediatamente que existe um estudo que apresentou uma estratégia alimentar que reverteu 100% dos casos. Todo mundo que seguiu se livrou do pré-diabetes. E essa taxa de 100% é extremamente rara na literatura científica. E o melhor é que essa estratégia não é complicada, não exige cortar nenhum alimento e você já pode começar a aplicar hoje mesmo. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu atendo pessoas que querem reverter doenças metabólicas como pré-diabetes, gordura no fígado, hipertensão ou diabetes tipo 2, pessoas que querem emagrecer ou perder a barriga e pessoas que querem ganhar massa muscular e definir o corpo. Lá no Google eu tenho mais de 120 avaliações positivas, todas com a nota máxima, e eu atendo presencialmente em São Paulo capital e online para o resto do Brasil e para o mundo inteiro. Eu também sou o criador da Escola de Emagrecimento, um programa online diferente de todos que você conhece e que já conta com mais de 3.000 alunos. Lá não temos alimentos proibidos, não temos promessas milagrosas e você aprende como comer de verdade, baseado em evidência científica e sem nenhum radicalismo. Nas redes sociais, eu tento mostrar que se alimentar bem é muito mais simples do que parece. Se isso te interessa, já se inscreve no canal. Hoje em dia existem pelo menos 15 milhões de pré-diabéticos no Brasil. Algumas estimativas falam até em 40 milhões, porque muita gente que é pré-diabético não sabe. Sendo que pelo menos metade desses pré-diabéticos, num período de 10 anos, vão se tornar diabéticos tipo 2, que é a diabetes que todo mundo conhece, que é tão perigosa e gera tantos problemas. Mas o pior dessa história, ou talvez o melhor, é que o pré-diabetes é totalmente reversível e apenas com mudanças alimentares, sem necessidade de medicamento. Mas mesmo sendo totalmente reversível, muita gente acaba virando diabético. E é por pura falta de informação. Por isso eu já te peço, dá um like nesse vídeo, porque a gente precisa espalhar esse tipo de conteúdo para as pessoas acharem esse vídeo e conseguirem reverter uma doença como essa. E eu falei de apenas mudanças alimentares, sendo que existe uma tão efetiva que todas as pessoas que se submeteram a ela dentro de um estudo reverteram para diabetes, voltaram à normalidade. Para você ter uma ideia como isso é uma intervenção tão potente, nos estudos de medicamento para emagrecer como o Mounjaro, 10% das pessoas que usaram o medicamento não tiveram o resultado desejado. E nesse estudo que eu citei, a gente está falando de 100%. Por isso que você precisa conhecer tudo sobre esse estudo para aplicar na sua vida. Então eu vou destrinchar ele para você e no final falar como que você pode aplicar isso na sua vida. O primeiro ponto é entender como que eles classificaram o pré-diabetes dentro desse estudo. Foram utilizados 3 critérios. Primeiro, a glicemia em jejum dos participantes não poderia ser acima de 126. Por quê? Porque acima de 126 a pessoa já é considerada diabético e não pré-diabético. O segundo critério é que a hemoglobina glicada deveria estar entre 5,7 e 6,5. Essa é a faixa do pré-diabético. Menos que 5,7 não é pré-diabético e mais que 6,5 é diabético tipo 2. E o terceiro critério foi um teste de tolerância de glicose oral, ou seja, as pessoas tomavam um líquido com bastante glicose e se media a glicemia 2 horas depois. Se ela ficasse entre 140 e 199, isso caracterizava o pré-diabetes. Então esses são os 3 critérios. Para simplificar aqui para o nosso mundo, a hemoglobina glicada é um bom marcador para você descobrir se você tem pré-diabetes ou não. Claro que tem exceções, mas no geral, se ela tiver 5,7 para cima, você pode ser considerado pré-diabético. Segundo ponto, quem que era o público que participou desse estudo? Eram homens e mulheres de 20 a 50 anos, sendo que a média de idade foi por volta de 40 a 43, e eles tinham que ter um IMC que é de 30 a 55. Isso engloba obesidade grau 1 até obesidade grau 4. Então, foi composto de pessoas com obesidade. Para te dar um exemplo prático, uma mulher de 40 anos com 1,60 precisa estar pesando a partir de 77 quilos para estar com IMC de 30. E detalhe, durante esse estudo nenhum participante poderia estar usando medicamentos que ajudassem no controle da glicemia ou fossem antidiabetes, porque eles queriam ver o efeito exclusivo da alimentação. Terceiro ponto, como que funcionou esse estudo? Eles reuniram um grupo de mais ou menos
24 pessoas e dividiram esse grupo em dois. Todos eles passaram por consultas individualizadas e profissionais determinaram uma quantidade de calorias para eles comerem e prepararam uma dieta exclusiva para cada um. Exclusiva no sentido de atender os gostos e preferências dessas pessoas. E aí, durante o período de 6 meses, o pessoal do estudo forneceu todos os alimentos dessas pessoas. Então elas passavam uma vez por semana lá e retiravam a alimentação para a semana, desde os lanches até as alimentações principais. Essas pessoas tinham que se pesar e anotar o que comiam e mandar para o pessoal do estudo. Todos se comprometeram a fazer isso. Agora vem o quarto ponto, onde as coisas vão ficando mais interessantes. Porque, como eu falei, essas pessoas foram divididas em 2 grupos e cada grupo seguia uma dieta diferente. A única coisa que elas tinham de igual é que foi calculado um déficit calórico de 500 calorias para os 2 grupos. Agora, a composição dessas dietas foi diferente. Um grupo era da dieta rica em carboidrato. Essa dieta tinha 15% das calorias vindo das proteínas, 55% vindo dos carboidratos e 30% vindo das gorduras. Já o outro grupo era uma dieta rica em proteína. 30% das calorias vinham da proteína, 40% do carboidrato e 30% da gordura. Ou seja, a gordura se manteve igual nessas 2 dietas e o que mudou foi a quantidade de carboidrato e proteína. No grupo do carboidrato, mais carboidrato, menos proteína. No grupo da proteína, mais proteína, menos carboidrato. Já a qualidade dos alimentos foi a mesma. No geral, eles comeram proteínas magras, como carne vermelha magra, frango, peixe, laticínios desnatados e ovos. Na parte de carboidrato, comeram grãos integrais, como arroz integral, frutas, legumes e leguminosas, como feijão e lentilha. E na parte das gorduras, eles usaram mais óleos vegetais e nozes e castanhas. Então a qualidade da dieta era a mesma, o que mudava era a proporção de carboidrato e proteína, sendo que a quantidade total de calorias também era ajustada para cada pessoa, mas sempre buscando um déficit calórico de 500 calorias. O que significa isso? As pessoas iam comer menos 500 calorias do que elas precisavam para manter o peso. Isso para induzir o emagrecimento. E qual que foi o resultado desse estudo? Primeira coisa, ambos os grupos perderam uma quantidade semelhante de peso, o que não é uma surpresa, já que ambos seguiram mais ou menos um mesmo déficit calórico. Só que aí que vem a grande diferença. No grupo da proteína, 100% dos participantes reverteram pré-diabetes. No grupo dos carboidratos, apenas 33% reverteram pré-diabetes, ou seja, a maioria não conseguiu, mesmo perdendo uma quantidade de peso semelhante. E por que toda essa diferença se eles perderam a mesma quantidade de peso? Porque quando eles foram analisar o que era esse peso perdido, eles viram o seguinte: no grupo dos carboidratos se perdeu menos gordura e uma certa quantidade de massa muscular, perdeu músculo também. Já no grupo das proteínas se ganhou massa muscular e se perdeu mais gordura. Então o peso perdido foi o mesmo, mas a quantidade de gordura foi maior no grupo da proteína, e em relação à massa muscular, no grupo de carboidrato se perdeu e no grupo de proteína se ganhou. Então se perdeu mais gordura e ganhou mais músculo, e isso fez toda a diferença para a saúde metabólica, fazendo com que 100% das pessoas dali revertessem o pré-diabetes. Então veja que não é só uma questão de calorias totais, é o tipo de caloria, a proporção de macronutrientes que influenciou na perda de gordura e no ganho de massa muscular. Esse estudo também comprova mais uma vez que é totalmente possível você emagrecer, você perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Basta ter uma dieta adequada. E o próximo ponto ainda mais interessante. 6 meses depois, eles foram ver como que essas pessoas estavam fazendo a dieta por conta própria. E todo mundo do grupo das proteínas tinha mantido os resultados e continuou sem pré-diabetes. Então nem dá para dizer que só deu certo porque eles estavam fornecendo toda a comida. Sem isso não daria certo. Não, continuou dando porque eles aprenderam como fazer. Agora a parte mais importante de todas. Como tirar a lição desse estudo para aplicar na sua vida? Tem 3 pontos principais. Primeiro, déficit calórico. Sim, você precisa comer menos calorias do que você come hoje. Mas quantas? O ponto principal é que seja menos do que você come hoje, para você entrar dentro de um déficit calórico. Como no estudo só tinham pessoas obesas, elas tinham que emagrecer para trazer uma reversão desse pré-diabetes. Mas veja que não foi só emagrecimento, é emagrecimento de qualidade, onde você perde gordura e ganha músculo. E para isso vem o segundo ponto.
uma dieta com mais proteína, uma dieta rica em proteína. No caso do estudo, uma dieta que tenha pelo menos 30% das suas calorias vindas das proteínas. Para exemplificar para você, se você tiver uma dieta de 1.400 calorias, isso daria 105 gramas de proteína. Se você tiver uma dieta de 1.500 calorias, isso daria 112 gramas de proteína. E se você tivesse uma dieta de 1.600 calorias, você teria 120 calorias por dia. Por curiosidade, nesse estudo, ninguém fez uma dieta abaixo de 1.200 calorias. Então, tem pré-diabetes, come pelo menos uns 100 gramas de proteína por dia. Lembrando que 100 gramas de proteína não é o mesmo que 100 gramas de carne. 100 gramas de carne tem por volta de 20 a 30 gramas de proteína. Agora a gente tem o terceiro ponto, que eu acho que é o mais interessante e que pouca gente pega esse detalhe. O estudo mostrou que a aderência à dieta foi muito grande, uma aderência de 93%. Isso significa que em 93% do tempo eles comeram exatamente os alimentos que eles receberam. E por que deu tão certo? Porque as dietas foram feitas individualmente para cada um dos participantes. Não era uma mesma dieta para todo mundo. Não era um cardápio genérico. Eles tiveram coisas que eles gostavam. Só que essa aderência de 93% pode parecer uma coisa ultra rígida, mas na verdade eu fiz os cálculos e olha só. Num período de 6 meses, se a gente considerar 4 refeições por dia, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, a gente tem ali mais ou menos 720 refeições. Se a gente tirar 7% disso, que aí sobra os 93% de aderência, a gente tem 50 refeições. Então, no período de 6 meses, cada pessoa fez em média 50 refeições fora do planejado. Aí já não parece tão pouco. Se a gente trazer para semanas, foram 2 refeições fora do planejado na semana. 2 refeições que talvez eles tenham ido comer fora, que eles fizeram uma comida diferente em casa. Então não é uma coisa tão rígida assim. Sendo que eu tenho certeza que se ao invés de 2 refeições, eles fizessem 3 refeições fora, a aderência ainda estaria altíssima. E mesmo assim foi o suficiente para eles conseguirem reverter o pré-diabetes. Então o estudo mostrou que 2 a 3 refeições livres por semana não é o que vai te impedir de reverter um pré-diabetes. Então essa história de que tem coisa proibida para o pré-diabetes, tem coisa que você não pode comer, não é verdade. Então déficit calórico, dieta rica em proteína e alta aderência à dieta. Sendo que para você ter uma alta aderência à dieta, para você conseguir seguir essa dieta por pelo menos 6 meses, você precisa ter os alimentos que você gosta e você precisa ter espaço para fazer sessões também. No caso, foram 2 por semana em média. Isso significa que a sua alimentação ela tem que ser adaptada para a sua vida real. Não adianta um cardápio pronto ou um plano perfeito que você nunca pode furar. E justamente pela literatura mostrar isso, e eu vendo meus pacientes que o que funciona é uma dieta da vida real, eu vou fazer um evento dia 8 de junho mostrando como você pode montar a sua dieta da vida real. Vai ser uma aula muito especial, onde eu vou te mostrar vários detalhes práticos para você aplicar na sua vida. E no final da aula eu vou liberar uma oferta para o meu programa online, a Escola de Emagrecimento, onde você aprende realmente a comer, quais são as fontes de proteína, como montar o seu prato, como fazer sessões, como saber escolher, e tudo dentro de um ambiente para te ajudar e te impulsionar. Tem grupo de WhatsApp, tem várias ferramentas para você usar, como calculadora para descobrir a quantidade ideal de proteína para você. Tem monitoras para tirar suas dúvidas e você pode até tirar sua dúvida diretamente comigo. Eu respondo pessoalmente os alunos. No dia 8, a Escola de Emagrecimento vai estar com o maior desconto do ano, tempo de acesso estendido, geralmente é 1 ano, nessa oferta vai ser mais tempo, e um monte de bônus especiais. Inclusive programa para ganho de massa muscular e o livro com 55 opções de café da manhã. Então não perde a oferta e nem a aula especial. Mesmo que você esteja na dúvida se quer entrar ou não na Escola de Emagrecimento, vem para a aula que vai valer a pena. E para você não perder, clica aqui embaixo e se inscreve para não esquecer da aula do dia 8. Vamos para o resumo. Foi feito um estudo onde se testou 2 tipos de alimentação para ver se ajudava a combater o pré-diabetes. Uma delas, só 33% das pessoas conseguiu reverter, e em outra, 100% conseguiu reverter. Como que era a dieta que 100% conseguiu reverter? 30% proteína, 40% carboidrato, 30% gordura. Era uma dieta com mais proteína que a tradicional e um pouco menos de carboidrato. Os participantes tiveram uma dieta específica para cada um, de acordo com os gostos deles. Então quem não comia peixe não tinha peixe, quem gostava mais de feijão tinha um pouco mais de feijão, quem não conseguia fazer lanche à tarde ou não queria fazer lanche à tarde não tinha lanche, e quem precisava do lanche tinha o lanche. Então foi adaptada para cada um e a aderência foi bem alta, mas ainda assim com espaço para fazer 2 exceções na semana, ou seja, não teve alimento proibido. Tudo isso sem remédio. Então se você tem pré-diabetes,
fazer uma dieta nesses moldes, a ciência nos mostra que é extremamente efetiva. Em quanto tempo? A dieta durou 6 meses, e 6 meses depois do final do estudo, eles continuavam com marcadores metabólicos bons, ou seja, reverteram o pré-diabetes e mantiveram esse resultado 6 meses depois do final do estudo. E apesar de no estudo eles não estarem usando nenhum medicamento, eu sei que muita gente está usando um medicamento como a tirzepatida ou Mounjaro, ou também a semaglutida, como o Ozempic ou Wegovy. E eu tenho um vídeo aqui que eu mostro o que comer se está usando esse tipo de medicamento para ter mais saúde, não perder massa muscular, que seria o que era importante, e conseguir manter no longo prazo. Assiste esse vídeo aqui. Agora, se você quer entender melhor essa parte do déficit calórico, da quantidade de calorias, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso. Eu mostro um jeito bem facinho de você acertar nessa parte. Clica aqui para assistir. Espero que você tenha gostado e até a próxima.